entrou numa fase de depressão e tudo mais, e voltou a tentar com 47. Né? Se ela não for muito rápida nessa questão, aqui no Brasil, aos 50 anos também aconselha-se não fazer tratamento para engravidar, a não ser que a paciente mostre que tem uma saúde perfeita. Né? Então, paciente acima de 50 anos com uma saúde prejudicada, hipertensa, diabética, essas coisas, completamente fora de possibilidade de fazer tratamento para engravidar. Paciente abaixo de 50 anos, tudo bem, ela pode engravidar. Acima de 50 anos, com a saúde perfeita, ela poderia também engravidar. Então, tem esse outro detalhe que, às vezes, esses tempos passam muito rapidamente na nossa prática. Então, é isso. Voltando à questão das possibilidades de doação, você teria a doação feita pelo programa de doação de óvulos, né? Só que esse programa de doação de óvulos tem aqueles critérios que são utilizados pelo Conselho Regional de Medicina. Né? Então, um dos critérios do programa de doação de óvulos feito no Brasil é a questão do anonimato. Você não pode conhecer a sua doadora. Tá? Essa doadora, ela tem que ser uma doadora anônima. Você não pode conhecer ela. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, fica um procedimento, normalmente elas têm que fazer um procedimento compartilhado, as duas pacientes tratando, são as duas pacientes tratando, mas não pagando 2 tratamentos, elas pagam um tratamento e meio, né? E elas se colaboram nesse tratamento. Então, muitas vezes, para a doadora, fica bem mais barato para ela tratar do que ela não doando óvulos. Né? Então, tem essa questão. Aqui no Brasil, então, é comum a questão da doação compartilhada. Tá? Então, com anonimato, é uma doação compartilhada. Então, me ajuda aí. Deixa eu... Cadê? É isso aqui. Pode ir. Aí tem que pôr isso naquele aqui. Não tá. Acho que você apertou errado ali. Deu? Não vai, manda. Mas aqui tem que fazer isso aqui. Deu aí? Não, tem que fazer isso aqui. Vamos lá. Então, como? Aquilo que a gente estava falando. A receptora tem que ter até 50 anos. Existem essas exceções baseadas em critérios técnicos fundamentados pelo médico, respeitando a autonomia da paciente. Não pode ter caráter comercial aqui no Brasil, tá? A gente estava falando. O anonimato e a doadora, desde o início da aula, eu tenho falado para vocês, doadora significa paciente abaixo de 35 anos. Isso é norma do Conselho Federal de Medicina, tá? E aqui é feito essa prática, a doação compartilhada de óvulos. A escolha da doadora tem que ser feita, como a receptora não pode conhecer a doadora, essa escolha é feita pelo médico, dentro do possível, garantir uma semelhança, né, fenotípica. E integrantes da clínica não podem doar. Tá? Se, de repente, uma pessoa da clínica quiser doar óvulo, ela não pode doar para as pacientes da clínica. Doação voluntária,
ela tem que ser voluntária e ela tem que ser compartilhada, então, como a gente estava falando. Óvulos e custos da reprodução assistida, então, são compartilhados. Doadora tem preferência sobre o material biológico, a doadora. Ou seja, se ela produzir um óvulo, por exemplo, vai ficar para ela. Entendeu? Se ela produzir muito pouco óvulo, ela tem preferência sobre esses óvulos. Aquela questão, né, como óvulos frescos criopreservados, que a gente discutiu bem. E aí, a questão da solução. Ou seja, os óvulos frescos, uma FIV com doação de óvulos, tem excelentes resultados. Então, esse programa que a gente tem aqui na clínica, de doação de óvulos, normalmente tem que ter excelentes resultados e tem excelentes resultados, né? Se for feita a escalada da reprodução direitinho, os resultados vêm normalmente. Doação de óvulos. Esses procedimentos, muitas vezes, a taxa de gravidez é maior que na FIV com os próprios óvulos, está vendo? Então, aqui são em percentual e aqui a idade dos pacientes. Então, você vai vendo que, à medida que a idade vai aumentando aqui, vai caindo os resultados dos pacientes com os próprios óvulos, que é o verdinho aqui, está vendo? Tá? E já na doação, como os pacientes são sempre abaixo dos 35 anos, você vai tendo uma manutenção desses resultados iniciais. Então, a idade da receptora não afeta a taxa de gravidez. Paciente aqui com 48 anos recebeu e a taxa de gravidez dela é a mesma, porque é baseado no óvulo da doadora. Desvantagens da doação de óvulos frescos. Longos períodos de espera, aquelas desvantagens que a gente estava comentando aí com vocês. Realmente, o paciente chegou, aqui no Brasil, a doação é voluntária, né? E muitas pacientes não sabem nem da possibilidade dela poder doar esses óvulos. Então, tem muito menos doadora do que receptora. Então, muitas vezes, elas ficam com longos períodos de espera, às vezes demorando 6 meses ou até mais, às vezes chegando a 1 ano, dependendo da característica da receptora também, né? Sujeito à disponibilidade das doadoras. É o que a gente falou, né? A doadora tem que estar disponível para acontecer o processo. Ou seja, acaba levando a um processo de baixa eficiência, ou seja, muita gente esperando na fila, né? E é fonte de grande estresse e desconforto para os pacientes. Então, essa é a desvantagem da doação de óvulos frescos. Já a doação de óvulos vitrificados, como a gente estava falando para vocês, é utilizada em vários centros já espalhados pelo mundo inteiro. Esse esquema que eu falei para vocês, que os óvulos já estão congelados, você solicita os óvulos e esses óvulos vêm para você. O sêmen é mais fácil ainda, tá? Essa situação aqui, quando você precisa de banco de sêmen, como aqui no Brasil tem um banco de sêmen já com uma tradição grande e muita experiência, você pedindo esse sêmen, ele chega, às vezes, em 3 dias, entendeu? Você pedindo o sêmen. Aqui, acontece do seguinte, às vezes o centro está lá na Europa e esses óvulos têm que viajar aqui para o Brasil. Então, às vezes, para não ficar muito caro o processo, espera-se alguns casais solicitarem para você pedir todos os óvulos de uma vez, para deixar o processo mais em conta. Aqui já começa, então, uma avaliação da eficiência de um programa de doação de óvulos usando esses bancos, tipo o First Egg Bank, que eu comentei aí com vocês. Então, o que se sabe já de literatura? Os ciclos de doação de óvulos podem ser mais eficazes com bancos de óvulos congelados. Então, a eficácia desse procedimento é boa, porque você pede o óvulo vem, em torno de 1 mês ele está aí,
e aí você consegue rodar mais rapidamente essas pacientes, né? Resolver o caso delas de uma maneira mais eficiente. Eficácia da vitrificação de óvulos, combinados com transferência no estágio de blastocisto, em um programa de doação de óvulos, mesma coisa. A competência dos embriões de ócitos vitrificados é semelhante à de ócitos frescos. Indica o uso de vitrificação para programa de doação de óvulos, mais um trabalho mostrando na literatura. Então, é uma boa maneira de você fazer. Esse foi um outro grande estudo que mostrou que a taxa de gravidez em curso era comparável à de ócitos vitrificados e frescos. Então, comparável os resultados aí deles. No guia para criopreservação de óvulos maduros, a vitrificação dos ossos não deve ser mais considerada experimental, né, porque no começo ela era experimental. A vitrificação dos ossos de doadoras é uma alternativa segura e eficaz, e a proposta é que tenha banco de ossos doados e criopreservados, ou seja, ampliar essa possibilidade de bancos, criando bancos aqui no Brasil, América Latina e tudo mais. A taxa de sobrevivência levou a uma alta taxa de vitrificação de embriões excedentes nesse trabalho, aumentando os resultados cumulativos, ou seja, como a taxa de sobrevivência do óvulo aumentou esse número de óvulos, você aumentou o número de embriões. Então, você transferia esses embriões e ainda sobrava embriões para você transferir num outro ciclo. Então, esse trabalho também, de 2013, mostrou isso aí com a vitrificação. Como a vitrificação pode afetar a viabilidade do óvulo em ciclos de doação, né? Comparando óvulos frescos e óvulos congelados. Também foi um outro trabalho que nos trouxe positividade, né? O objetivo dele foi comparar os resultados com ócitos frescos e vitrificados da mesma doadora para diferentes receptoras. Então, a mesma doadora doava para diferentes receptoras. Então, verificou-se que a vitrificação não afeta nem a funcionalidade dos ossos, nem sua capacidade de produzir embriões, gestações e nascidos vivos. E aqui, fazendo já 6 anos de experiência com a vitrificação de ócitos, montando um banco de doadoras, né? Um banco de óvulos. Então, esses autores aqui referiram: estamos definitivamente mudando para o banco de óvulos. As clínicas precisam criar experiência, adaptar os protocolos de vitrificação e adquirir conhecimento sobre a gestão e logística desses bancos. De uma certa forma, isso que as clínicas estão objetivando nesse momento. A idade da receptora não influenciou a probabilidade de conseguir um bebê. A gente falou várias vezes isso aqui, né? Resultado intimamente relacionado às habilidades no procedimento. Equipe bem treinada é obrigatória para ter resultados consistentes. É o que a gente fala da escalada, né? A equipe toda, né? O médico, até a parte administrativa da clínica tem que funcionar bem, o laboratório nem se fala, os embriologistas têm que ter experiência para que esses procedimentos funcionem de uma maneira adequada. Rigoroso controle de igualdade do laboratório, né? Controle das curvas de aprendizagem, análise do resultado do operador, lotes de soluções empregando outras soluções. Nós instalamos lá na Humana um sistema que é próprio para esse controle de qualidade. Então, você tem todos esses dados aqui, ó. Análise de resultados, só que assim, você não precisa trabalhar muito, ele já vai te dando praticamente automaticamente essa análise dos resultados que você tem. Curva de aprendizagem, o material que é utilizado, né, lotes de soluções empregados,
todas essas questões, né, a validade deles e tudo. Então, é um rigoroso controle de qualidade do laboratório. A gente hoje conseguiu, lá na clínica, ter um estado bem excelente dessa questão. Outra preocupação que existe é o seguinte: se eu vitrificar esses óvulos, esses nenéns vão ter uma boa gestação, vai evoluir bem essa gestação? Então, esse é um dos trabalhos que está mostrando que, mesmo a idade gestacional do parto nos dois grupos, né, o vitrificado e não vitrificado, que foi em torno de 39 semanas, que ele comparou dois grupos, peso médio do nascimento foi comparável em pouco mais de 3.000 nos dois grupos, com óvulos vitrificados e com óvulos não vitrificados. É esse trabalho aqui embaixo. E também é interessante sempre observar que essas legislações às vezes mudam e a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, na Alemanha, a doação de óvulos é proibida. Proibida. Eles não permitem essa questão. Então, é mais um motivo para, de repente, a preservação da fertilidade com os próprios óvulos. Tá? Se eles fizerem, a pena para esse crime é de até 3 anos de prisão. Por isso, muitos turistas da fertilidade são de lá, ou seja, vêm para outros países onde as regras são mais tranquilas, né, para poder realizar os seus tratamentos. Só que isso limita a acessibilidade. Né? A Espanha é considerado o centro de turismo de fertilidade. As mulheres anônimas recebem, em média, 1,9 mil pela doação de óvulos. Então, elas recebem para doar. Isso desenvolveu o programa de uma maneira muito melhor do que em muitos outros países. Né? Então, por isso que a Jacobo, aquela que eu ficava falando para vocês aí, ela é da Espanha. Então, eles têm uma tecnologia quanto a esses procedimentos e conseguem publicar isso na frente de um monte de gente. Né? E aqui eu convido vocês para essas coisas que eu andei falando aí durante a aula. Esse ano vai ter de novo jornada de reprodução humana, né, que a gente faz anualmente, exatamente para poder discutir esses assuntos, reserva ovariana, como conduzir os casos. Né? A gente deve ter sorteio do livro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, né? E também, no final do ano, de 5 a 7 de novembro, vai ter o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, que vai ser em São Paulo, e a segunda edição do Filho. O Filho é um evento, não sei se vocês chegaram a acompanhar essas coisas aí, teve uma primeira edição dele, que foi uma conversa direta de nós, né, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, e muitos convidados, né, a Sociedade Brasileira de Endometriose e outras entidades médicas, aí, professores renomados, uma conversa direta com o público leigo, né, para tentar exatamente instruir, né, essas pessoas. Então, agradeço a vocês mais uma vez, né, e isso aqui é o que a gente quer, esses coraçõezinhos batendo nessas pacientes todas, que elas consigam a gravidez delas. Tem alguma dúvida? Esse que você falou de novembro é da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Isso, vai ser em São Paulo. A assistida, já sabe onde vai ser? Assistida é em agosto, né? Começo de agosto. É no Rio Certeza? Rio de Janeiro. Está confirmado? Eu entrei aqui no site e não está. No lançamento do outro, eles tinham até cogitado. você não foi. Eu não fui naquele Moço, jantar fascistas, de gala.